Oi, eu sou a Vitória e esse é o Vi num Livro. Cara, depois de 3 semanas tentando gravar esse vídeo, ele finalmente vai sair. O livro de hoje é Uma Centelha na Escuridão, autora Stacey William. Essa foi uma edição feita pela Tag. Foi uma grata surpresa, ele é um livro de suspense. É um livro muito bom pra quem tá querendo sair de uma ressaca literária, sabe? Aquele livro que, tipo assim, você leu e ficou, meu Deus, e agora que livro que eu leio? Então, esse daqui é um ótimo livro para você ler. Tem suspense, tem drama, tem paranoia, tem assassinato, tem um monte de coisa muito legal nesse livro. Ele é um dos meus livros preferidos do ano. Eu gostei muito pela forma como a narrativa foi sendo construída, pela forma dos personagens. Todos os personagens, eles têm problemas psicológicos nesse livro, tem traumas. São vários detalhes de vários personagens nesse livro que são fundamentais para a história e que me fizeram ficar encantada com o livro. Eu não sou uma leitora que lê muito livros de suspense. Eu prefiro livros de romance, mas eu também gosto muito de ler suspense, porque é uma forma de variar, uma forma de, tipo, você prender a atenção do leitor, sabe? Eu gosto bastante. Então, esse livro foi uma grata surpresa, eu gostei muito dele. Ele fala sobre ser filha de um serial killer. A personagem principal, a Chloe, já na sinopse do livro a gente descobre que o pai da Chloe, ele é um assassino. Ele foi preso na sala de casa, então ela conviveu com o estigma de ser filha de um assassino. E o pior ainda é que ela teve envolvimento na prisão do pai dela. Então ela se culpa, primeiro, por ser filha de um assassino, segundo, por ter entregado o próprio pai. Então ela cresce com esse trauma psicológico. Só que ela não cura esse trauma psicológico. Ela deixa ele compartimentalizado numa caixinha lá no fundo que ela não mexe. E depois de vários anos, começam a acontecer assassinatos na cidade que ela mora, da mesma forma que aconteceu no passado. E esses traumas dela começam a aflorar, então ela começa a entrar numa paranoia sem fim de saber o que é realidade e o que é ficção. Nisso, ela vai tentando descobrir, com a ajuda de um jornalista, quem são essas meninas que desapareceram e quem é o assassino, se é um imitador do pai dela, se é uma pessoa nova, o que é que está de fato acontecendo. E esses assassinatos, eles vão mexer com o psicológico dela, que ela é uma pessoa que ela não curou os traumas. Então ela vai acabar variando entre a realidade e a ficção. E isso vai mexer em vários aspectos da vida dela. Vai mexer no relacionamento dela com a mãe, com o marido dela, com o próprio trabalho dela. E nisso ela vai minando toda a confiança que ela tem nas pessoas. E além disso, ela ainda é psicóloga. Então, assim, você fica, cara, como que uma psicóloga que nunca superou um trauma se torna psicóloga e acaba nesse buraco, né? Que ela se enfiou num buraco que ninguém consegue tirar ela de lá, só ela mesma. E o livro é basicamente isso, assim, ele vai trabalhar os traumas dela, vai trabalhar a falta de confiança que ela tem nas pessoas, na própria família, ou então confiar demais nas pessoas, porque teve um dos pontos o único ponto, na verdade, que me deixou incomodada nesse livro, é que, de um lado, ela tem problemas de confiança nas pessoas, e do outro, ela confia demais. Então, assim, me pareceu em alguns momentos que ela era um pouco ingênua e muito influenciável pelas pessoas que ela convivia e que ela passou a conviver depois. Ela varia demais no livro, assim, em termos de personalidade. E ela me pareceu muito ingênua em algumas partes, de acreditar fielmente nas palavras das pessoas. Então, assim, esse foi um dos únicos pontos negativos que eu achei do livro. Tá, mas agora vamos ao núcleo principal do livro. O personagem principal desse livro é a Chloe Davis. Ela é casada, quer dizer, ela é noiva de um marido perfeito. Só que esse marido também esconde coisas. Ele faz muitas viagens, ele trabalha no final de semana, às vezes conta uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, na qual ele é pego. Então, assim, ele é perfeito, mas não é. Ela releva muitas falhas dele no livro. Além desses dois, a gente tem o irmão da Chloe,
Temos o jornalista, vai querer fazer uma entrevista com ela sobre os assassinatos do pai dela na época. Temos a mãe dela que está internada. E essa história ela vai variando entre esses personagens. E tem um dos principais, né, que sem ele a história não aconteceria, que é o pai deles. Tá vivo, ele tá preso. A história vai variar entre esses personagens. Na história você vai ter flashes da vida da Chloe e do Cooper, que é o irmão dela, no passado, e flashes da vida deles agora, no presente. O que eleva a paranoia dela, porque ela vai encontrar conexões e padrões que, mesmo a gente que tá lendo, a gente não sabe se é verdade, se é mentira. Porque a Chloe, ela não é uma narradora confiável em momento nenhum do livro. E você só consegue descobrir isso do meio pro final da história. É um livro que você tá lendo e tá desconfiando do que você tá lendo. Em alguns momentos eu acreditei fielmente na palavra da Chloe. Em outros momentos eu ficava, cara, será que isso é verdade mesmo? É um livro que você tem que ler, mas desconfiar. E é por isso que ele é bom. A Chloe, ela não é uma narradora confiável e essa narrativa dela, ela é agravada ainda mais pelo jornalista que vai querer fazer entrevista com ela. Porque o livro ele começa assim, ela recebendo uma ligação de um jornalista falando que aquele ano era o ano do 20º aniversário dos assassinatos que o pai dela havia cometido. E aí ela fica extremamente indignada porque ela não gosta de falar do assunto. E ele é muito insistente, até que ela concorda em fazer essa entrevista com ele, né? E no meio dentre ela aceitar fazer a entrevista, essa entrevista realmente acontecer, meninas começam a desaparecer de novo. No primeiro momento ela fica chateada, ela fica transtornada, mas ela não dá muita bola pro assunto. Aí, a partir do momento que ela faz essa entrevista com esse jornalista, ele informa para ela, fala assim, olha, esses desaparecimentos, será que não é a mesma coisa que aconteceu no passado? Será que não é um imitador? E aí ela começa a fazer essas conexões. Então, assim, foi uma ideia plantada na cabeça da Chloe que ela não consegue lidar pelos traumas do passado dela. E aí ela começa a ficar muito bagunçada das ideias, muito doidinha mesmo, sabe? Até ela mesma não sabe se ela vive numa realidade ou se ela tá vivendo no passado dela. Até que a gente vai chegar no clímax da história, que ela descobre quem é o assassino, que ela desvenda tudo o que tá acontecendo. E um ponto importante dessas conexões é o fato de que os crimes, eles de alguma forma, eles estão atrelados a ela, seja o local em que foram encontrados, que é perto do consultório dela, seja se foi uma garota que ela viu. Então, assim, isso amplifica a paranoia dela de um jeito que é surreal, que ela começa a acreditar em tudo que esse jornalista fala pra ela. É nesse ponto que entra a ingenuidade dela que eu falei. Ela é uma pessoa muito desconfiada, mas ela não pegou as informações que o jornalista falou pra ela e foi atrás. Ela simplesmente acreditou em tudo. Ela é uma pessoa que tem trauma do passado e que ela se afundou na própria paranoia e que ela tem problemas de confiança em pessoas, mas tem pessoas que ela confia demais. E no decorrer da história, ela começa a desconfiar de todo mundo. Ela desconfia do marido, ela desconfia do irmão, ela desconfia desse jornalista, ela desconfia do delegado de polícia, ela desconfia até de um dos pais de uma das vítimas do passado que mora na mesma cidade. Ela não sabe em quem confiar, ela começa a guardar aquilo tudo para dentro dela, porque ela não sabe se ela pode falar, se ela não pode. E neste momento a gente começa a entrar no clímax da história, que ela encontra o assassino, encontra os motivos. E detalhe, o pai dela ainda está preso, tá? Nesse ponto da história, ele ainda tá preso, então... Não, na verdade, isso não pode ser colocado na história, porque isso é um spoiler. É mínimo, é mínimo. Então, assim, no clímax da história, a gente descobre que o pai dela não tem nada a ver com os assassinatos que aconteceram. Aí a gente vai indo pro final do livro mesmo, que é um final surpreendente. Eu gostei muito, 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 muito. Foi uma história que foi super fluida. Eu li esse livro acho que em pouquíssimo tempo, porque eu realmente fiquei aficionada na história. E um detalhe muito importante é que eu tive que reler esse livro para fazer esse vídeo para vocês. Então, eu já sabia o final, por óbvio, mas à medida que eu fui lendo de novo, eu fui pescando algumas informações assim na história e eu ficava, caraca, como que eu não vi isso? Tipo, tava na minha cara o tempo inteiro. E eu não vi. E na medida que eu fui lendo a história de novo, eu falava assim, não é possível.
isso não é possível. E foi muito engraçado, foi muito bom reler esse livro para poder contar aqui para vocês. Então, assim, eu recomendo muito a leitura desse livro. Por favor, leiam, comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês quiserem, a gente abre um grupo de discussão para comentar os livros depois que vocês lerem. E, por favor, comenta, compartilha, dá um joinha, porque isso demandou muito tempo para ser feito. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um livro muito bom. É um livro que vale a pena ser lido, que para quem ainda mais, quem não tem muito tempo, quem tá saindo de uma ressaca literária, é um livro muito fluido, muito legal de ser lido. Leiam e comentem o que vocês acharam aqui embaixo, por favor. Esse foi mais um episódio do Vi no Livro. Tchau!